Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bem? Eu estou muito bem na medida do possível. Bom, aqui hoje eu vou começar a sequência das 10 equipes, né? Que eu gostaria muito de conversar, o que eu achei da equipe e o duelo de companheiros de equipe e falar de cada piloto possivelmente, né? Eu vou tentar fazer o seguinte, né? Eu vou tentar sempre falar de duas equipes, né, em cada vídeo. A última vez que eu fiz isso, eu falei de uma equipe em cada vídeo, né? Não sei se talvez seja a melhor ideia, enfim, mas vamos tentar introduzir de uma maneira, acho que um por vídeo, né? Um por vídeo, né? Vamos lá. Né? Vai funcionar do seguinte, né? Eu vou comparar o quali de corrida, né? Qualificação para o grande prêmio em si, né? A corrida em si, né? Quem é que terminou à frente, quantas vezes terminou à frente, o quali na sprint, a corrida sprint, né? Que ficou à frente e pontos no campeonato, né? Não vou colocar questão de vitórias, de pódios, nem nada disso, porque tem muitas equipes que não conquistaram pódios nessa temporada, né? E lembrando que eu tenho que dizer a vocês, né, minha opinião, né? Posso estar errado para alguns, posso estar certo para outros, né? Mas enfim, a equipe que eu estreio aqui nessa comparação aqui, eu gostaria de fazer através dos pontos, né? Mas não, acho que eu vou fazer baseado, falando primeiro da equipe que inclusive tem um piloto brasileiro, que no caso é a Sauber, né? Foi mal, pessoal, já ia espirrar aqui. Enfim, vamos começar pela Sauber, né? A Sauber, vamos começar aqui, né? O Hülkenberg e o Bortoleto, né? Nas qualificações para grande prêmio, para corrida, né? O Hülkenberg perde do Bortoleto 6-8, né? Na corrida já é o contrário. O Hülkenberg é quem está a 8-6, né? Está 8-6 por Bortoleto nas qualificações e está 8-6 nas corridas, né? Isso nas corridas normais. E na qualificação sprint, está 2-1 para o Bortoleto e 2-1 também para o Bortoleto nas corridas sprint, né? O Bortoleto, nesse exato instante, tem 14 pontos, está em 17º lugar no campeonato. O Hülkenberg tem 37 pontos e está em 9º lugar no campeonato, né? Pois bem, vamos falar aqui dos pilotos, depois eu falo da equipe, né? Bom, o Hülkenberg. O Hülkenberg, para mim, tem sido um espetáculo de piloto essa temporada, né? Acho que eu acho que é uma das melhores temporadas que eu já vi do Hülkenberg, para ser muito sincero para vocês aqui. Eu acho que é uma temporada onde ele tem feito muita diferença. Acho que talvez seja merecidamente um dos top 5, talvez com certeza na lista de muitas pessoas, o Hülkenberg esteja no top 5 pilotos da temporada. Eu, particularmente falando, acho que coloco ele ali na 5ª, na 6ª posição. Se eu fosse fazer uma seleção de 5 melhores pilotos da temporada, o Hülkenberg com certeza seria minha menção honrosa, né? Eu só tenho como crítica do Hülkenberg mais nas questões dos sábados dele. Acho que quando é para valer mesmo, quando é para tirar o carro dele lá do Q1 ou tirar do Q2, que seja, ele não é esse tipo de piloto, né? Ele sempre comete algum erro, né? E eu bato muito nessa tecla porque o Bortoleto também tem o mesmo equipamento que ele, né? E por vezes nessa temporada, o Bortoleto, inclusive, teve um equipamento inferior ao dele, né? Mesmo estando na mesma equipe, o que é normal na Fórmula 1, né? E o Bortoleto sempre me pareceu muito mais bem preparado na volta lançada e tudo mais, e o Hülkenberg não. O Hülkenberg sempre comete algum errinho e isso muitas vezes afeta os resultados dele aos sábados, né? Só que, por que ele é um dos melhores pilotos dessa temporada? Porque ele consegue converter o sábado, a desgraça que foi o sábado, para ser excepcional no domingo, né?
ele tem sempre feito corridas excepcionais, largando muito bem, sempre fazendo corridas ímpares nessa questão, né? Quanto ao nosso querido Gabriel Bortoleto, para mim é o seguinte, né? É um piloto assim que no início da temporada estava fazendo muito arroz com feijão, né? O Bortoleto eu coloco assim que o Bortoleto até certo momento assim, em nenhum momento eu jamais colocaria esse menino fora dos planos, né, da forma de ser o nosso piloto brasileiro por mais tempo, eu jamais imagino que ele não tenha condições. Tem pilotos aí que nesse grid atual aí que não tem as mínimas condições, mas o Huckenberg, quer dizer, o Bortoleto para mim é um dos pilotos que mais tem condições. Eu acho que ele mostra, eu acho que para mim os típicos problemas de novato, né? Aquele novato que sabe tirar algo a mais nos sábados, né? Que é o contrário do Huckenberg, né? Mas quando chega na corrida, nessa fórmula pneu de hoje, ele tem sérias dificuldades. Só que a gente sai das férias, a gente sai de 2 grandes prêmios seguidos, né, na Bélgica e da Hungria, com o melhor feedback possível com relação ao Bortoleto, né? Porque ele tem feito 2 corridas completamente boas, né? E se mantendo na zona de pontuação. Esses 14 pontos que o Bortoleto teve agora foram oriundos dessas últimas corridas, né? Então você nota um amadurecimento do Bortoleto ao longo da temporada, e é isso exatamente que tem que se ter, né? Uma consistência, né? Transformar o seu sábado num belíssimo domingo, né? E faltava muito isso pro Bortoleto, né? Principalmente nas primeiras corridas. Nas primeiras corridas sempre acontecia alguma coisa com ele na primeira volta. Ou ele rodava sozinho, ou ele largava mal, muito mal, né? Então, assim, é o típico problema de novato, né? Então, está, como se diz, perdoado nessa questão, né? Mas acho que, na minha humilde opinião, o Bortoleto é um piloto assim, que vem surpreendendo, vem numa crescente e é talvez um dos melhores novatos se a gente levar em consideração as últimas corridas. Então, acho que é isso que eu particularmente penso do nosso querido Gabriel Bortoleto, né? E sobre a equipe, né? A equipe chegou nessa temporada uma nhaca de carro, né? O carro era uma desgraça que só, era o pior carro da temporada ali no início da temporada. Curiosamente, depois que teve a mudança no regulamento nas asas flexíveis que teve na Espanha, a Sauber melhorou muito, né? Houve equipes que melhoraram, e acho que a Sauber foi uma das equipes que melhoraram, tá? Porque é nítido que você vê um desempenho muito bom dela por parte da Sauber, em diversos quesitos, como conservação de pneus. Claro que ainda não é claro que não é o suficiente para batalhar por pontos, né? Mas é algo, quer dizer, é algo para batalhar por pontos, né, na verdade, né? Mas não é com certa regularidade, né? Mas sair da espelunca que ela era no início do ano e ver como ela está agora é um grande feito, né? Eu acho que para mim, com certeza, ela se saiu bem nessa mudança de regulamento, de meio de regulamento que teve na Grande Prêmio da Espanha. As atualizações foram muito bem-vindas, tanto por Huckenberg quanto por Bortoleto, e desde então os dois têm feito excelentes corridas, né? Você nota que isso era algo muito criticado na Sauber, né? O fundo de poço que a Sauber estava no início da temporada, né? Então é muito positivo a evolução da Sauber, né? Desde do Grande Prêmio da Espanha para cá. E o Grande Prêmio da Espanha foi o 9º Grande Prêmio. Teve a Hungria, teve a Bélgica, depois a Inglaterra, aí depois antes foi a Inglaterra, depois acho que o Canadá. Acho que é isso mesmo, aí depois acho que foi a Espanha. Então é isso aí. Então vocês notam aí que desde então a Sauber tem sido bastante consistente nessa jornada aí, né?
Mas então, senhores, é isso aí que eu tenho a dizer sobre a Sauber, tá? Sobre a Sauber e seus pilotos, né? E comparando os duelos de companheiros de equipe aqui, né? E por que a gente coloca duelos de equipe aqui, né? Porque eu acho que é uma forma da gente encarar quem está fazendo um bom trabalho nesse quesito e quem não está, né? Pelo menos é minha maneira de analisar e tudo, né? Acho que para mim é muito justo a gente olhar por esse lado da moeda, né? Mas é isso aí, senhores, tá? Acho que a Sauber, acho que para falar da Sauber, acho que é isso aí, tá? Tá sendo uma grande equipe nas últimas corridas e tudo mais, né? Muito feliz assim pelo desempenho que a Sauber tem conquistado e tudo, até pelo Bortoleto e tudo, né? A gente fica... Eu sou muito imparcial, tá? Eu não sou do tipo assim que... Eu já fui parcial, né? Já fui torcedor de piloto brasileiro e tudo, né? Então eu aprendi muito assim a não botar muita fé nessa questão de piloto como um todo e tal, né? E mais mesmo me preocupar com a categoria como um todo, né? Acho que a gente sai ganhando mais, né? Muito embora a gente também sai perdendo também com muitas coisas. Mas enfim. Mas então, senhores, é isso aí que eu tenho a dizer sobre a nossa querida Sauber, tá? Então é isso aí, um fortíssimo abraço a todos e falou, pessoal, é nóis. Pode ser que esteja faltando alguma coisa e tal, mas eu acho que é o resumido de 14 corridas, né? Enfim.